Fala, galera do nono ano. E aí, tudo bem? Tudo certinho com vocês? O prof espera que vocês estejam bem, né? Se cuidando aí, com a saúde em dia, né? Que todo mundo aí na sua casa, na sua família, todo mundo esteja bem. Galera, só lembrando que nós estamos passando por um momento que as pessoas ficaram muito relaxadas, certo? E esse vírus aí está tomando conta, né? Os hospitais estão lotados. Então, vamos tomar cuidado, principalmente agora no final do ano, certo? Que as pessoas costumam se reunir, né? Tentem tomar cuidado, colocar máscara, passar o álcool gel toda hora, certo? Lavar bem as mãos, não ficar tocando nas pessoas o tempo todo, beleza? Para que nada de ruim aconteça para nenhum de nós, beleza? Galerinha, e aí é final de ano, né, gente? Tá acabando, vamos descansar finalmente, né? Poder acordar o que quiser, sem ter preocupação de assistir aula, né? É bom também ter esse momento de descanso, isso é importante para que o ano que vem vocês voltem bagaçando, voltem com tudo para o ensino médio, né? E a gente possa ter um ensino médio bem bacana aí com todos vocês, beleza? Meus queridos, nessas aulas finais agora, nessas 2 semanas que faltam, a gente vai fazer algumas revisões, né? A gente já acabou a apostila e alguns poucos exercícios que faltam a gente tem feito nas aulas ao vivo. Então, nós vamos revisar aquelas coisas que são muito importantes, né? Que você precisa sair do nono ano com tudo isso em dia aí na sua cabecinha, tá bom? Então, essas últimas aulas são revisões de coisas importantes e eu quero que vocês continuem prestando atenção e salvando essas aulas aí, né? Baixando as aulas, enfim. Para que você possa ter como recorrer a essas aulas depois, que são coisas que vocês vão aprender no ensino médio novamente, provavelmente, né? E são coisas que caem em vestibulares e tudo mais, PAS, vestibular e Enem e tudo isso, certo? Então, são coisas bem bacanas, bem importantes de vocês gravarem aí, beleza? Meus queridos, hoje nós vamos trabalhar a questão da semântica. Vocês lembram o que significa isso? Semântica. O que estuda semântica? Está escrito aí já no título, né? Significação das palavras. Então, toda vez que a gente falar sobre aspectos semânticos ou sobre a semântica, a gente está pensando no significado, no que aquela palavra significa, e a gente sabe que o significado de uma palavra ela pode ter mudanças dependendo do contexto, né? A gente sabe que existem vários sinônimos, antônimos, parônimos, é isso que a gente vai lembrar, certo? Bora lá, então. Vamos começar aqui com alguns exemplos. Olha lá. 1. Na chácara havia uma linda flor amarela. Ana é uma flor. Chegou quebrando tudo, delicado como uma flor. Olha aí a diferença, né, de sentido que a gente encontra para uma mesma palavra, né? Então, a flor ela tem sentido literal, a planta, né? Na chácara viu uma linda flor amarela, uma flor, uma plantinha mesmo, certo? Em 2, Ana é uma flor, há uma metáfora, né, que é uma figura de linguagem que você faz uma comparação direta, certo? Sem usar, logicamente, a conjunção comparativa, mas você fala que algo é uma outra coisa a qual você compara, certo? Então, relacionando características aí de uma mulher e de uma flor. Né? Então, Ana é uma flor, ele está querendo dizer que a Ana é como se fosse uma flor, ela tem características de uma flor. Então, ela é cheirosa como uma flor, ela é bonita como uma flor, ela é sedosa como uma flor, né? É delicada como uma flor. É nesse sentido, né? Ele está dando essas características à Ana, certo? 3. Chegou quebrando tudo, delicado como uma flor. Aqui há uma ironia, né, galera? Se ele chegou quebrando tudo, ele não é delicado como uma flor, né? Ele está querendo ele está querendo dizer completamente o contrário, que é uma outra figura, né? Que chama ironia, que é quando você quer falar exatamente o contrário do que você disse. Isso é ser irônico, né? Já que a intenção é dizer o contrário. Então, a gente percebe como uma mesma palavra ela pode ser usada por motivos diferentes, em contextos diferentes, assumir sentidos diferentes, certo? E estudar isso, estudar como isso aí funciona, o que quer dizer em cada uma dos contextos, em cada uma das frases, é justamente o papel da semântica, é isso que ela faz, né? Então, o que é a semântica? É a análise dos significados das palavras, considerando o contexto em que elas se inserem. Então, a gente tem de entender se eu estou querendo falar sobre algo literalmente, se eu quero propor uma comparação, se eu quero ser irônico, se eu quero dizer exatamente o contrário, certo? Então,
todo esse contexto vai definir, né, o sentido, o significado da palavra escolhida, certo? Galera, e aí, dentro da semântica, a gente estuda algumas características separadas. Então, palavras sinônimas, antônimas, homônimas, parônimas, certo? A gente divide a semântica aí em 4 grandes grupos para estudar, beleza? Primeiramente, vamos ver aí o que são os sinônimos. Galera, vocês provavelmente já ouviram falar esse termo, né? Como palavras que têm um sentido muito próximos, né? Alguns chegam a falar que os sinônimos são palavras que têm o mesmo sentido. Eu vou provar para vocês que isso não é verdade, tá? As palavras que são sinônimas, elas têm um sentido muito próximo. Em vários casos, em vários contextos, você pode substituir uma palavra pela outra, certo? Que dá certo. Então, por exemplo, tem alguns exemplos aí, ó. Casa, lar, moradia, residência. Essas 4 palavras, em alguns contextos, servem para indicar a mesma coisa, mas em outros contextos não, certo? A palavra longe e a palavra distante, né? Uma coisa lembra a outra, né? Delicioso e saboroso, certo? Ah, Digão, mas delicioso e saboroso não dá. Se você pegar, por exemplo, um sorvete e falar assim, nossa, esse sorvete está delicioso, ou esse sorvete está muito saboroso, você entende como se fosse a mesma coisa. Agora, por exemplo, vamos supor que você está num dia de sol, um dia de sol na praia, mó gostoso, aí você fala assim, nossa, que dia delicioso. Tudo bem, tá um dia delicioso, um dia muito gostoso. Agora, fala um dia saboroso. Nossa, que dia saboroso. Tem como fazer isso? Ou fica meio estranho? Você falar um dia delicioso até funciona. Agora você falar, ai, que dia saboroso, sabor só tem a ver com paladar, né? Com a boca. Então, tipo, tem hora que não vai ser exatamente o mesmo sentido, entende? Por isso que a gente precisa aprender que os sinônimos são palavras muito parecidas, que têm um sentido muito próximo em alguns contextos, tá? Como carro e automóvel, por exemplo. Esses dois aí já têm um sentido muito mais parecido, certo? Apesar de que o automóvel é qualquer coisa que se move por meio de automação, ou seja, poderia ser várias outras coisas. A gente que relaciona com o carro e não com outros meios de transportes automotivos, certo? Mas enfim. Galera, olha o que está escrito embaixo aí, olha, observe, né, que o sentido dessas palavras são próximos, mas não são exatamente equivalentes, né? Dificilmente encontraremos um sinônimo perfeito, né? Uma palavra que significa exatamente a mesma coisa que a outra, né? Há uma pequena diferença de significado entre essas palavras sinônimas. Veja, por exemplo, que embora a palavra casa e a palavra lar sejam sinônimos, ficaria estranho se falássemos a seguinte frase: comprei um novo lar. Quando você fala comprei uma nova casa, comprei uma nova residência, beleza. Agora, comprei um novo lar, não fica estranho? Porque o lar, na verdade, ele é o ambiente, ele não é a construção em si, certo? Você não compra o lar, você compra o prédio, você compra a casa, a construção, certo? O lar é o que envolve estar ali naquele ambiente, né? O bem-estar que você sente, né? A segurança que você sente, tudo isso aí é o seu lar, digamos assim. Beleza? Ok. E os antônimos? Digs, o que é isso? Galera, antônimos são aquelas palavras que têm um sentido contrário. Diferentemente dos sinônimos, né? O sinônimo que tem sentido muito parecido, os antônimos são aqueles que têm sentido completamente contrário, certo? Então, são opostos. Exemplos: o mal e o bem. Só lembrando, galera, que o mal com L, ele é o oposto de bem, né? E o mal com U, que é aquela característica que as pessoas têm de serem más, né? Aí é o bom, que é o seu oposto, ok? Ausência e presença, fraco e forte, claro, escuro, subir, descer, cheio, vazio, possível, impossível. Essas palavras são antônimos, né? Uma quer dizer exatamente o contrário da outra, beleza? Essa aqui é mais fácil, né, gente? Mais tranquilo, tipo, a gente já está bem acostumado aí. E realmente aqui não tem muito o que estudar, não. É só você perceber que as palavras têm sentido contrário, certo? Isso quer dizer que elas são antônimos, diferentemente dos sinônimos, né? Que a gente viu que já dá para estudar bem mais, né? Porque nem sempre o sentido é igual, é parecido. E aí chegamos aos homônimos. Homo, galera, vem de igual, tá? Vem de igual. Então, o que seriam homônimos? Seriam aquelas palavras que têm a mesma pronúncia, a mesma grafia,
ou as duas coisas, porém com significados diferentes. Então, aqui, a gente vai pensar que ou a gente fala igual, ou a gente escreve igual, ou as duas coisas, mas para falar de coisas diferentes, mas com sentidos diferentes, tá? Então, o primeiro que a gente vai ver aí são os homônimos homófonos, que são aqueles que têm a mesma pronúncia. Então, são palavras que você fala exatamente da mesma maneira, só que elas podem ter grafias diferentes, elas podem ter sentidos diferentes, que é o caso da palavra seção, né? Então, a gente tem 3 seções aí, ó. Seção com cedilha, né? Seção com 2 S's e seção que inicia com C e tem 2 S's. A seção com cedilha é a parte de alguma coisa. Então, você vai lá ao mercado, tem várias seções, né? Você escreve um trabalho, ele tem várias seções, introdução, desenvolvimento, conclusão, são as partes de algo, ok? A seção com 2 S's é o momento. Então, tem a seção do cinema, tem as 14 horas, tem as 18 horas, que é o momento em que alguma coisa acontece. Isso é uma sessão. Ah, eu marquei minha sessão no cabeleireiro às 15 horas. Então, a minha sessão é naquele momento, é a hora que eu vou, certo? Então, você marquei sessão de massagem, tal horário, é o momento, ok? E o sessão com C no começo vem do verbo ceder, né? Então, ele fez a cessão das terras, ele deu as terras, ele doou as terras, por exemplo, certo? Ele cedeu as terras. Isso é um verbo, é uma outra coisa, tá bom? Só que na hora de falar sessão, 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 todas elas são homófonas, é a mesma pronúncia, é a mesma forma de falar, certo? Existem também os homônimos homógrafos, que tem a mesma grafia, olha lá, homografo, né? Homo igual, grafo, grafia, de escrever. Então tem a mesma grafia, só que na hora de falar é diferente. A pronúncia é diferente, o sentido é diferente, só a grafia que é igual, né? Então nós temos o exemplo aí, colher e colher, né? O colher é o ato de tirar alguma coisa do solo. Então, vamos colher os alimentos. E a colher é aquele utensílio que a gente usa para comer, certo? Utensílio para cozinhar, enfim. A escrita é igual, né? Mas a fala, um é colher, o outro é colher, os sentidos são diferentes. Tudo bem? Isso são homônimos homógrafos. Se escrevem da mesma maneira. E aí, galera, existem também os homônimos que são considerados homônimos perfeitos. O que isso quer dizer, Digão? Que eles têm a mesma pronúncia e a mesma grafia. Escreve igual, fala igual, só o sentido que é diferente, tá? Então, olha aí o são, por exemplo. Eles são felizes. Aí é o verbo ser, né, para a terceira pessoa do plural. Eles são felizes. O de baixo, ele está são. Ele está saudável, certo? Ele está são. E o de baixo, São João é o nosso padroeiro. Nesse caso, São significa santo, certo? Então, nas 3 formas, São fala e escreve igualzinho. Eles são homônimos perfeitos. Eles são homófonos, eles são homógrafos, eles são perfeitos. Escreve e fala igual. Porém, os sentidos, os 3 são diferentes, né? Um é um verbo, o outro é uma qualidade, né, um adjetivo, e o outro é um substantivo que significa santo. Então, são coisas diferentes, beleza? Porém, se escreve e se fala igual. Por isso, são perfeitos. E os parônimos? Os parônimos, eles são aquelas palavrinhas que, geralmente, as pessoas que não têm, que não conhecem muito, que não têm um nível de letramento muito grande, elas acabam trocando uma pela outra, tá? Então, é muito comum você ver as pessoas trocarem uma palavra pela outra, porque os sentidos delas são diferentes, a forma de escrever e de falar, às vezes, são formas diferentes também, só que elas são parecidas. Então, lembra que o homônimo, ele tem alguma coisa igual. Homônimo. Ou a fala é igual, ou a escrita é igual, ou as duas coisas são iguais, certo? Os parônimos vêm de parecido. Homo igual, parônimo parecido. Lembra disso? Parônimo parecido. Isso quer dizer que, Digão, vai ter uma letrinha diferente entre uma palavra e outra. Vai mudar uma coisinha tanto na escrita quanto na fala. Só que, e o sentido também é completamente diferente. Só que eles se parecem, tanto na pronúncia quanto na escrita. E aí, às vezes, a gente troca uma pela outra, né? Então, olha o exemplo aí. A palavra absolver e a palavra absorver. Só troca um L por um R, né? Só que absolver alguém é perdoar alguém, é dar absolvição, certo? Absorver é aspirar, né? É sugar, certo? Vem de sorver mesmo.
Então, são coisas bem diferentes, você não pode trocar uma pela outra, senão, né? Imagina se o juiz fala assim, eu vou absorver você. Tipo, vou te sugar, né, e não te dar absolvição, né, o perdão. O tráfico e o tráfego, né? Troca um pouquinho aí, né? O I e o C pelo E e o G ali, né? O tráfico é a venda ilegal, quando você vende algo que é proibido, né? E o tráfego é a movimentação de veículos, né? O tráfego de carros. São coisas diferentes, né? Imagina você chegar lá no centro e falar: ai meu Deus, olha esse trânsito, o tráfego tá horrível. Você está falando de dois problemas, o de trânsito e o do tráfego, né? São coisas diferentes. Beleza. Galera, o comprimento e o comprimento, né? Qual a diferença deles? O comprimento é a extensão de algo, né? O tamanho de uma ponta até a outra do lado mais comprido, digamos assim, né? Comprido. E o comprimento é a saudação, certo? Então, um é com o, outro é com o. O deferir e o diferir. Ah, digamos, essas palavras eu nem uso. Deferir, gente, é aceitar. Então, por exemplo, você me fez um pedido aqui, eu vou deferir. Eu vou aceitar, eu vou acatar o seu pedido e vou fazer o que você está pedindo aí. E o diferir é fazer uma distinção, é distinguir algo, né? Então, vamos diferir os bons dos maus, vamos diferenciá-los, certo? Só muda um E por um I, e muda o sentido completamente, tá bom? Então, lembra, parônimos são palavras parecidas, mas são diferentes. Ok? Beleza? E aí, vamos fazer dois exercícios aí só para treinar. Esse primeiro aqui é do Enem, olha lá. Antigamente, os pirralhos dobravam a língua diante dos pais. E se um se esquecia de arear os dentes antes de cair nos braços de Morfeu, era capaz de entrar no couro. Não entrar no couro, essa é velha, né? Tipo, tomar umas pancadas. Não devia também se esquecer de lavar os pés, sem turgir nem mugir. Nada de bater na cacunda do padrinho, nem de debicar os mais velhos, pois levava tunda. Ainda cedinho, aguava as plantas e ia ao corte, e logo voltava aos penates. Não ficava mangando na rua, nem escapulia do mestre, mesmo que não entendesse patavina da instrução moral e cívica. O verdadeiro smart calçava botina de botões para comparecer todo liró ao copo d'água, se bem que no converscote apenas lambiscasse para evitar flatos. Os bilontras é que eram um precipício, jogando um pau de dois bicos, pelo que carecia muita cautela e caldo de galinha. O melhor era pôr as barbas de molho diante de um treteiro de topete, depois de fintar e engambelar os coiós, e antes que se pudesse tudo feito para. Antes que se pusesse tudo em pratos limpos, ele abria o arco. Aí do Carlos Drummond de Andrade, poesia e prosa. Galera, tem um monte de palavra aí que você fala, oxe, que isso quer dizer, né? Porque são palavras antigas, né? Então, olha lá, palavras do arco da velha, né? Palavras muito antigas. Então, tem algumas expressões aí, seus significados, né? Então, cair nos braços de Morfeu é dormir. Debicar é tirar sarro, né? Tunda é uma surra. Mangar é tirar sarro também, escarnecer, caçoar. Tugir é murmurar. O liró é o cara bem vestido. Copo d'água é o lanche oferecido pelos amigos. Convescote é um piquenique. O bilontra é um velho, um velhaco. Treteiro de topete é o tratante atrevido. Né? Abrir o arco é fugir, vazar. Tá? Então aí nós temos alguns significados de palavras antigas, né? E isso mostra para a gente como é a nossa linguagem. Né? A nossa linguagem ela é composta de uma variedade enorme aí de possibilidades, né? E aí, galera, aqui já está com a resposta, né? Mas só para a gente entender qual que seria dessa pergunta aqui. Na leitura daquele fragmento lá do texto antigamente, constata-se pelo emprego das palavras obsoletas, palavras que não se usam mais, que itens lexicais outrora produtivos, que em outro momento a gente usava, não mais o são no português brasileiro atual. Esse fenômeno revela que que isso mostra para a gente, né? Que em algum momento a gente usou essas palavras aí e agora a gente não usa mais, né? A língua portuguesa de antigamente carecia de termos para se referir a fatos e coisas do cotidiano? Nada a ver. O português brasileiro se constitui evitando a ampliação do lexo proveniente do europeu? A gente evita ampliar as palavras do português europeu? Nada a ver.
A heterogeneidade, né, a mistura do português, leva a uma estabilidade do seu léxico no eixo temporal. A gente mantém usando as mesmas palavras o tempo todo, desde sempre? Não. O português brasileiro apoia-se no léxico do inglês para ser reconhecido como língua independente? Nada a ver, né? O português é muito tempo diferente e a gente não se apoia no inglês para ser outra coisa, né? E aí sim, aí, o léxico do português brasileiro representa uma realidade linguística variável e diversificada. Isso. Então, o nosso léxico, né, o número de palavras que a gente tem, são mudadas o tempo todo, né? Isso representa uma realidade linguística variável, né? Sempre mudando, a gente sempre escolhe palavras novas, né? A gente coloca palavras novas no nosso vocabulário, a gente deixa de usar outras, certo? Então é isso que o texto mostra para a gente, coisa que a gente não usa mais, né? Palavras obsoletas, e hoje em dia a gente tem outras no lugar. Né? Inclusive daquelas que a gente viu o significado, a gente já usa outras no lugar, né? E a última aí, olha lá. Ai, palavras, que estranha potência a vossa. Todo o sentido da vida principia a vossa porta. O mel do amor cristaliza seu perfume em vossa rosa. Sois o sonho e sois a audácia, calúnia, fúria, derrota. A liberdade das almas, ai, com letras se elabora. E dos venenos humanos sois a mais fina retorta, frágil, frágil, como o vidro e mais que o aço poderosa. Reis, impérios, povos, tempos, pelo vosso impulso rodam. Da Cecília Meirelles aí, né? Beleza. Olha lá, o fragmento destacado foi transcrito do Romanceiro da Inconfidência, né, de Cecília Meirelles, centralizada no episódio histórico da Inconfidência Mineira. A obra, no entanto, elabora uma reflexão mais ampla sobre a seguinte relação entre o homem e a linguagem. Galera, voltando aqui, a gente percebe, né, que ela fala que as palavras têm potência, fala que todo o sentido da vida principia a vossa porta, né? E aí ela vai falando ali sobre tudo que a gente usa, né? Com as palavras, a liberdade das almas, com as letras se elaboram, né? Ela fala que sobre a importância, né, das palavras, né? Como isso foi importante no momento de reis, de impérios, de povos, de novos tempos, enfim, como as palavras são importantes, né? E aí principalmente para as relações humanas, como um domina o outro, como um lida com o outro, como um ama o outro, né? A gente expressa o nosso sentimento pelas pessoas por meio das palavras, a gente consegue controlar as pessoas por meio das nossas palavras, ensinar as pessoas por meio das nossas palavras. Então, as palavras são muito importantes em todas as relações humanas, certo? E é justamente isso que ele quer que a gente chegue a essa conclusão, né? Para que serve esse fragmento? Qual é a reflexão que está sendo feita ali, né? Então é a B. As relações humanas em suas múltiplas esferas, né, seja de dominância, de amor, enfim, tem seu equilíbrio vinculado ao significado das palavras. Então, as palavras são muito importantes para manter, né, esse equilíbrio nas relações entre as pessoas, tá? E aí é essa reflexão que eu quero deixar para vocês aí ao final, beleza? As palavras são muito importantes, então selecionar bem as palavras é algo essencial para a vida, beleza? Bom, gente, espero que vocês tenham compreendido aí, guardado um pouquinho o que é sinônimo, palavras que têm o sentido quase igual. Antônimos, palavras com sentidos contrários. Homônimos, ou a fala é igual, ou a escrita é igual, ou as duas coisas são iguais, mas os sentidos são diferentes. E as parônimas são aquelas que são parecidas, que tem uma coisinha diferente, mas elas se parecem, e aí a gente acaba confundindo às vezes. Tá bom? Beleza? Qualquer dúvida é só chamar o prof no WhatsApp. Um abraço para todo mundo, fiquem bem. Tchau, tchau.